Olá, raposinhas! Eu sou a professora Virginia Alves da Red Kitsune e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E a lista de materiais que você irá precisar para confeccionar sua bolsa é: primeiramente, uma agulha de crochê de 6 milímetros, fio de malha, eu estou utilizando fio de malha Premium Ana Maria, 2 argolas articuladas de 35 milímetros, uma agulha de tapeçaria para remates, tesoura também para remates, um botão ematado desses costuráveis de 18 milímetros. E se você for iniciante e quiser fazer essa bolsa, separe 6 marcadores de pontos. E agora vamos dar início ao nosso tutorial. Primeiramente, você vai começar fazendo 26 correntinhas. A gente vai dar aqui a laçada inicial e vamos fazer 26 correntinhas. 1, 2, 3. E vocês vão seguindo até fazer 26 correntinhas. Feitas aqui as minhas 26 correntinhas, eu vou medir para que vocês tenham noção de quantos centímetros estão as minhas correntinhas, com a tensão da minha mão. Aqui temos, fica direitinho, 22 centímetros e meio. Se seu ponto for mais apertado, a tensão da sua mão for mais firme e as correntinhas elas ficarem menores, aí o que eu aconselho? Você utilizar ou uma agulha de número 7, ou até mesmo uma de número 8, ou se você quiser fazer maior, você pode, a partir dessa quantidade aqui, ir aumentando de 10 em 10. Então, assim, se você quiser fazer maior, você, em vez de fazer com 26 correntinhas, você faz com 36. Ou se quiser maior ainda, 46, certo? Então, ficou com 22 centímetros e meio aqui a nossa correntinha. E nós vamos dar início ao primeiro padrãozinho de pontos que nós iremos fazer de 2 em 2 carreiras. A gente vai mudar esse padrão, certo? Nós vamos começar fazendo assim. Vamos trabalhar nessa alcinha aqui de trás. E a dica também que eu dou é que essas correntinhas que você faça, eu quero que vocês façam elas o mais folgadinha possível para que vocês consigam trabalhar, que é as alcinhas da frente, aqui na parte de trás, certo? Aí você vai fazer o seguinte: você vai pular a primeira alcinha aqui do primeiro ponto e vem no segundo ponto. Aí você vai fazer 5 pontos baixíssimos nessas 5 primeiras correntinhas, certo? Vai pular a primeira e a partir da segunda, em cada pontinho aqui você vai colocar um ponto baixíssimo. Eu aconselho, caso você seja iniciante e queira fazer, a colocar aqui, ó, na primeira correntinha, já o nosso primeiro marcador. Aí nós vamos contando. 1, aí, pegando na alcinha de trás aqui do ponto. 2 pontos baixos. 3 pontos baixos. 4 e 5 pontos baixos.
Agora, nós vamos fazer 5 meios pontos altos. Aí, como é que você vai fazer o meio ponto alto? É aquele ponto que você dá a laçada, como se fosse fazer um ponto alto. Aí entra, puxa aqui pela alcinha, formou as 3 alcinhas. Aí agora você dá a laçada e tira tudo de uma vez. Nesse primeiro meio ponto alto, você vem e coloca também um marcador para sinalizar que você está dando início a outro tipo de ponto, certo? Aí são 5 meios pontos altos. Aí aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Fizemos aqui 5 pontos, 5 meios pontos altos. Aí agora nós vamos voltar a fazer pontos baixíssimos. Nós vamos fazer mais 5 pontos baixíssimos. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro ponto baixíssimo e vamos colocar o nosso marcador de pontos. E vamos seguindo. 2, 3, 4, 5. Fizemos aqui nossos 5 pontos baixíssimos. Agora, novamente, nós vamos fazer os nossos meios pontos altos. Aí, nós vamos começar. Dá a laçada aqui. E a gente vem, faz o primeiro meio ponto alto. Assim que a gente fizer, a gente coloca um marcador. Aí, agora vamos lá. Vamos de novo. 2, 3, 4 e 5. E agora, nós vamos fazer os últimos pontos, voltando a fazer nossos pontos baixíssimos. Vamos lá. Entrando aqui e primeiro ponto baixíssimo. A gente bota o marcador e vamos seguindo. 2, 3, 4 e nosso quinto e último ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar início à nossa segunda carreira e vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na nossa primeira carreira. Nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma correntinha para dar altura para a próxima carreira e nós vamos virar o nosso trabalho. Olhando aqui de cima, nós temos aqui essas alcinhas em cima e as alcinhas de baixo, que são do ponto aqui. Nós vamos trabalhar nessas alcinhas de cima, para que ele fique com essa ondulação. Ele vai ficar com um relevo. Nós vamos fazer o seguinte: essa aqui é a nossa correntinha que nós fizemos para subir
E aqui damos início com, da carreira anterior, o último ponto baixíssimo, que nessa carreira vai ser o nosso primeiro. Aí nós vamos vir aqui, ó, pegando aqui, passando por debaixo e saindo na alcinha de cima, sempre. Aí aqui, ó, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o nosso marcador aqui no nosso primeiro ponto. Agora observem que os marcadores, eles vão ficar no lugar como como se fosse o último ponto. Aí, se você quiser sempre ir seguindo, transformando, mudando ele de lugar, colocando ele sempre no primeiro ponto da carreira seguinte, aí você pode, porque aí você não se confunde. Aqui ele tá como se fosse o último ponto, baixíssimo. Aí o último meu ponto alto, último baixíssimo, último meu ponto alto. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente começou, né? Aqui com o primeiro ponto baixíssimo, aí nós vamos seguindo. Pegou aqui, ó, nozinho de trás. 2, 3, 4 e é o quinto baixíssimo. E na carreira anterior era o primeiro. Aí a gente vem aqui e marcamos. Aí a gente vai ficar fazendo o seguinte. Para você não se confundir, realmente é melhor você colocar sempre no primeiro ponto de cada padrãozinho, de cada, vamos falar assim, cada quadradinho de pontos, cada sequência de 5 pontos, nós vamos colocar sempre no primeiro, certo? Aí aqui agora, a partir daqui, nós vamos dar início aos nossos meio pontos altos. Aí a gente dá a laçada, vamos colocar aqui, também sempre pegando na alcinha de trás, e fechamos o nosso primeiro meio ponto alto. Aí aqui, ó, a gente vem e marca. A gente já sabe que o último meio ponto alto vai ser onde tá o marcador. Aí, 2, 3, 4. Aí a gente tira o marcador e 5. Agora vamos novamente fazer os nossos pontos baixíssimos. Aí aqui, ó, a gente vem no próximo ponto e vamos fazer o nosso primeiro baixíssimo. Aí a gente vem aqui e coloca o nosso marcador. Aí de novo. Ops, aqui é baixíssimo. Aí, 2, 3, 4, e a gente tira o marcador e faz o nosso quinto ponto baixíssimo. Vamos fazer novamente meio pontos altos. Aí, a gente vem, faz o primeiro, colocamos o nosso marcador e seguimos fazendo os 4 que faltam. 2, 3, 4 e 5. Agora, ops, perdão. Agora nós vamos dar início aos nossos 5 últimos pontos
5 pontos baixíssimos, nossos últimos pontos baixíssimos da carreira. Fiz o primeiro, coloco o marcador e faço os 4 que faltam. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Lembrando que sempre pegando na alcinha de trás. 3, aí, 4 e 5. Nós fizemos essa sequência de 5 baixíssimos, 5 meios pontos altos, 5 baixíssimos, 5 meios pontos altos e 5 baixíssimos em 2 carreiras. Agora, nós iremos fazer o contrário por mais 2 carreiras. Como eu falei no início, de 2 em 2 carreiras a gente vai diminuir, a gente vai mudar o padrão. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Onde tem meio ponto alto, a gente vai botar baixíssimo. Onde tem baixíssimo, a gente vai botar meio ponto alto. Aí, a gente começa assim. Nós vamos pegar. Vamos fazer uma correntinha para dar a altura aqui do ponto. Daí, nós viramos o nosso trabalho. Aqui é a nossa correntinha. Vamos dar a laçada e entrar depois dela, que é no último baixíssimo. E aqui a gente começa com meio ponto alto. Aí, vamos botar aqui o marcador. Vamos fazer 5 pontos daqui, do mesmo. 5 meios pontos altos em cima dos nossos 5 baixíssimos da segunda carreira. Aí, 2, 3, 4 e tiramos o marcador e vamos fazer o nosso 5º meio ponto alto. Aqui começam os nossos meus pontos altos da carreira anterior. Onde tem meio ponto alto, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Aí, aqui, a gente vai fazer 5 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, tira o marcador e fazemos o 5º ponto baixíssimo. Agora, chegamos aqui nos pontos baixíssimos da carreira anterior. Onde tem ponto baixíssimo, nós vamos fazer meio ponto alto. Agora, a gente vai dar a laçada e vamos fazer nosso primeiro meio ponto alto e vamos colocar o nosso marcador. Vamos seguindo. 2, 3, 4 e no último aqui vamos fazer o nosso 5º. Você vai saber que está certa a quantidade de pontos, porque sempre vai ficar, a gente sempre vai tirar o marcador no último ponto. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui voltamos a ter meios pontos altos. Aí, nós vamos fazer ponto baixíssimo. O primeiro ponto baixíssimo, a gente coloca o marcador. E vamos seguindo. Fazendo 2, 3, 4. Vamos tirar o marcador. E 5. Se você já tiver experiência, apenas... Deixa eu tirar aqui, não é no 5º, é no primeiro do meu ponto alto. Se você já tiver experiência, não precisa você colocar os marcadores.
basta apenas ir contando na sua mente enquanto você faz cada ponto, certo? E agora chegamos nos últimos 5 pontos e vamos fazer meios pontos altos, porque aqui, ó, no final nós temos pontos baixíssimos. Aí aqui vamos fazer nosso primeiro meio ponto alto e vamos... Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Aí aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente vai fazer a mesma coisa de duas em duas carreiras? Nós estamos aqui na terceira carreira. Então, eu fiz a primeira carreira com esse padrão, dando início com meio ponto alto. Então, eu tenho que fazer na nossa quarta carreira, também iniciando com meio ponto alto. Aí eu faço uma correntinha, viro meu trabalho e sempre pegando na alcinha de trás, aqui ó, do nosso ponto, sempre pegando na alcinha de trás. Aí nós já damos início à nossa quarta carreira com meio ponto alto. Na quinta e na sexta carreira, nós já damos início com o ponto baixíssimo. Na sétima e na oitava carreira, com meio ponto alto. E assim a gente vai intercalando esse padrão de pontos a cada 2 carreiras, certo? Ele fica assim, ó. Fica parecendo umas ondinhas, aqui a parte da frente e aqui a parte de trás. Nós vamos seguir fazendo sempre de 2 em 2 carreiras o mesmo padrão. Aí aqui na quarta já dei início. Aqui a minha segunda carreira que começa com meio ponto alto. Para você não se perder, você pode pegar um caderninho e ir anotando. Primeira e segunda carreira, começa com baixíssimo. Terceira e quarta, meio ponto alto. Quinta e sexta, começa com baixíssimo. Perdão. E ir seguindo até o tamanho que você quiser. Daí nós vamos fazer 30 carreiras, intercalando de 2 em 2 carreiras esses 2 padrões que eu ensinei para vocês. Então, façam suas 30 carreiras, eu vou fazer as minhas e nós juntos, ao final das nossas 30 carreiras, nós daremos sequência ao nosso trabalho. Então, raposinha, chegamos ao fim das nossas carreiras aqui. Fiz 34 carreiras e eu vou medir aqui para vocês verem certinho as dimensões de acordo com a tensão da minha mão. Aqui ela ficou com 22 centímetros por... Deixa aqui o final. $33 centímetros e meio. 33 centímetros e meio. Aí é o seguinte. Aqui, olha, ela dobradinha. Ela dobrada, ela vai ficar com 17 por 22. Olha que a gente já mediu aqui. Essa parte que eu dobrei agora só para medir,
ela é a parte de dentro, tá, gente? Essa é a parte de dentro e essa é a parte de fora. Esse é o desenho que vai ficar para fora aqui na nossa bolsa. Já tirei todos os marcadores, tudo certinho. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai unir os lados da nossa bolsa. E só um adendo é que se seu ponto é um pouquinho mais apertado e tudo mais, para ficar nessa dimensão que eu falei para vocês, eu não falei para vocês aumentarem, para vocês fazerem 34 carreiras. Se vocês quiserem maior, vocês aumentem mais 4 carreiras, porque ela obrigatoriamente, ambos os lados, do início e o fim, tem que terminar no padrão que começou, que foi dando início com os nossos pontos baixíssimos, certo? Então, se você começar ela pelos meus pontos altos, aqui, vai ter que terminar a última carreira, vai ter que ser também de meio ponto alto, certo? Tem que ser para ela ficar bem certinha. De um lado e de outro, a gente tem que pegar e terminar da mesma maneira, com a mesma sequência que a gente deu início, tá bom? E agora vamos unir as laterais. Para unir as laterais, raposinhas, é super simples. A gente vem aqui do lado do avesso dela, lembrando que esse é o direito e esse aqui é o avesso. Nós vamos fechar ela com pontos baixos e depois a gente vai desvirar ela. E é super simples, pessoal, para fazer aqui a união dos lados da nossa bolsa. Aqui nós vamos pegar a alcinha, que foi daquele ponto que a gente faz uma correntinha para virar o nosso trabalho. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai deixar aqui para cima o fio que tá saindo do novelo, a gente vai entrar nessa alcinha, certo? E vamos fazer um ponto baixíssimo, certo? Assim que nós fizermos o nosso ponto baixíssimo, nós vamos fazer uma correntinha, tá bom? Agora, a gente vê aqui nosso trabalho e nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo aqui que parece esses pontos aqui, uma correntinha? Assim, olhando pra cá, olhando pra gente. A gente vai entrar aqui, ó, no meio do ponto, que esse ponto são as duas carreiras de pontos baixíssimos. E a gente vai sair, ó, do outro lado. Deixa eu virar. A gente tem a mesma coisa. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair pelo meio do ponto. Que eu vou deixar viradinho para vocês verem. A gente saiu aqui no meio do ponto. Deixa eu só vir aqui pra frente, pra gente arrumar. E a gente vai dar a laçada, duas alcinhas, damos a laçada de novo e fazemos um ponto baixo. Agora, vocês prestem atenção, porque vai ser uma parte de um ponto fazendo desse jeito e a outra vai ser, em vez da frente, vai ser na parte de trás. Vocês percebem que tem duas alcinhas aqui? Primeira e a segunda, que é do meio ponto alto. A gente vai pegar na segunda do nosso meio ponto alto. E do outro lado, ela vai ficar aqui assim, ó. Ela tá aqui, ó, também. Primeira e a segunda. A gente vem aqui, ó,
e sai na segunda. Aí a gente vem e faz o nosso ponto baixo. Vou deixar um pouquinho mais apertado pra gente deixar ele bem fechadinho, certo? Aqui, ó. A gente pegou aqui na segunda alcinha. E do outro lado, a mesma coisa. Pegamos na segunda alcinha. Aqui, fechamos o ponto baixo. Agora, de novo, aqui no meio do ponto. A gente entrou, a gente vai sair no meio do ponto, ó. Entrou e saiu. Outro lado. E a gente vem, faz o nosso ponto baixo. Aí aqui, ó. Primeira, segunda alcinha. A gente entra aqui. Do outro lado, antes do ponto, que tem 2 alcinhas, a gente entra, entrou de um lado, entrou do outro. Aí aqui, ó, damos a laçada e fazemos um ponto baixo. Aí agora, ó, a gente entra aqui no ponto e sai no meio do outro ponto. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Sai no meio do outro ponto e faz um ponto baixo. E a gente vai seguindo assim, ó. Primeira, segunda alcinha, fez. Primeira e segunda alcinha. Segunda a gente vem aqui e a gente faz um ponto baixo. E você vai seguindo assim até chegar aqui no final, ó. E no final vai ficar saindo aqui no pontinho, entrando aqui no pontinho, saindo aqui no outro. Aqui, passei, eu fiz, contando aqui com a minha correntinha, tá? Correntinha aí. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontinhos. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui o meu trabalho. Vou pegar minha agulha de tapeçaria e vou esconder o meu fio. Você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou passar por aqui. E agora, vou virar aqui meu trabalho e vou passar, ó, por aqui. Atrás da nossa carreirinha. Tá um pouquinho menor e mais fácil de soltar. Se você quiser fazer um nozinho antes de passar também, mas aqui, aquela correntinha que a gente puxa e faz um nó, ela já reforça. Se você quiser também aqui, ó, nessa pontinha, colocar um pinguinho de cola de silicone, você pode também, tá bom? E agora, é só a gente fazer a mesma coisa aqui desse lado de cá. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar aqui, ó. Depois, no final, a gente pode esconder isso também com nossa agulha de tapeçaria, tá bom? A gente pega o fio. A gente vem, ó. Entra
na alcinha. Aqui aquela alcinha que a gente fez, que é a correntinha de subida. A gente, ó, puxa uma laçadinha e faz uma correntinha. Aí aqui, ó, nós entramos de um lado e agora a gente pega, vira, ó, pra conferir direitinho e a gente sai do outro lado aqui. A gente sai do outro lado. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. A gente sai do outro lado. E aqui, ó, a gente já pode ir passando aqui, se você quiser já pegar os 2 fios, ó. Pega os 2 fios aqui e pode já ir escondendo. Veio e a gente faz o ponto baixíssimo. E agora é só seguir fazendo seus pontos baixos. Eu falei ponto baixíssimo, perdão, tá? É o ponto baixo. Seguindo seus pontos baixos até o final, como foi na outra lateral. Então, cheguei aqui ao fim da carreira, eu vou fazer a mesma coisa, cortar e arrematar. Já fiz aqui a minha correntinha e vou arrematar do mesmo jeito que eu fiz desse lado daqui. Agora, o que só falta a gente fazer é desvirar a nossa bolsa. A gente desvira ela, arruma aqui. Tá bem certinha. E aqui, raposinhas, a nossa bolsinha, que o corpo da nossa bolsinha já está completo. Aqui, olha, costura a lateral de um lado e de outro. Nossa bolsinha aqui por dentro. Aí agora, só falta a gente fazer o quê? A nossa alça e colocar o nosso botão. Eu vou mostrar para vocês já uma pronta, porque aqui no canal eu tenho já o vídeo, que eu vou deixar na descrição. E para o vídeo não ficar muito extenso, aí eu vou deixar na descrição o tutorial de como colocar o botão imatado e o tutorial da nossa alça. Mas, no geral, é isso, pessoal. Vou mostrar agora a nossa bolsinha pronta. Aqui, raposinhas, nessa bolsa daqui só falta o botão, mas como eu disse a vocês, vou colocar na descrição aqui do nosso vídeo como costurar o botão imatado. Aqui a nossa alça, que também tem tutorial aqui no canal. E basicamente, gente, esse é o nosso modelo. Modelo super elegante, super bonito. É uma bolsa grande, assim, o tamanho de pequeno para médio. Então, assim, ela é grande pra gente colocar o básico: celular, maquiagem, chaves, carteira. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e o canal para seus amigos crocheteiros. Um beijo e até a próxima!